Uma fazenda com mais de 250 anos de história, caminho dos tropeiros, palco de guerras familiares, assassinatos e que revolucionou a agricultura, se tornando modelo no Rio Grande do Sul. Para isso aqui, para manter, que não é só a casa da gente, é um legado de história que tem que ser preservado. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. A safra da cebola já começou com atraso no plantio e alerta para a regularização dos trabalhadores. Existem situações que elas são passíveis de serem regularizadas de um dia para o outro, mas outras, como a adequação da propriedade, os alojamentos, elas dependem de um tempo para os produtores adequarem. Aqui dentro de 3 meses aqui nós faz R$ 2.000 por aí. Lá eu faço 6 só. Os detalhes do novo Plano Safra, subiu o orçamento e também os juros. O Vale Agrícola de hoje segue o caminho dos pomeranos. No município gaúcho de São Lourenço do Sul, os descendentes preservam os costumes. Já ouviu falar das noivas de preto? Qual seria a explicação para isso? Tem muito amor à história e à tradição. Preservando a história, preservando o saber e, claro, buscando do interior, da zona rural, da agricultura familiar, este saber popular. E a receita é típica de lá também, o bolinho de batatinha ou Rivelsbach. E aquele chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Já começou mais uma safra de cebola e a grande preocupação fica por conta da mão de obra, já que quem faz acontecer mesmo vem de fora. E é claro que somado a este pacote ainda tem um aumento nos custos de produção e um leve atraso no plantio. Quando é época de plantio de cebola, as lavouras na região de Ituporanga ficam assim. Movimento de máquinas, dedos ágeis em empurrar as mudas na terra e colunas que parecem de ferro. A lavoura é do seu Arni, são 20 hectares destinados à hortaliça, que neste ano começou a ser transplantada mais tarde. O mês de maio foi um mês muito frio, que a gente passou aí agora. Agora a gente iniciou o plantio aí no dia 13 de junho, a gente iniciou o plantio. Plantamos uns 4 dias, já choveu mais uma semana. Então estamos nessa nossa região baixa aqui com o plantio da cebola muito atrasado ainda. E com bastante problema mesmo para plantar, as terras pesadas em decorrência das chuvas. Na primeira região em que se planta cebola, em anos normais, o trabalho começa em 10 de junho e segue até 10 de julho. Para plantar a muda de 40 quilos de semente, são ao todo 23 pessoas. E esse é só o primeiro gasto de uma safra que promete. Eu penso que vai ter um aumento de 30% a 40%. Nós já estávamos com um custo de produção aí de 25 a 30 mil na última safra de 2021. Então, com esse aumento aí de 30% a 40%, pensamos que vamos chegar em um custo de 40 mil por hectare na nossa região aqui. Isso representa na prática mais de R$1 por quilo da cebola só de custo de produção. Outra dúvida é, será que vai ter fertilizante para todo mundo? O Antônio, que é gerente de agropecuária, diz que sim. Tem, esses produtores aqui, toda a nossa região, eles compraram bem antecipado, os insumos nós temos. A gente percebe que os produtores há uns anos atrás não pediam tanta assistência técnica como hoje, porque veio uma gama de produtos muito novos e eles são mais técnicos e mais específicos para eles conseguirem produtividade melhor. Existem maneiras que a gente consegue produzir de uma melhor maneira possível, com um custo mais baixo e mesmo assim conseguindo fazer uma produtividade muito boa. Todos os anos, mais de 3 mil trabalhadores temporários vêm para esta região de Ituporanga, que é a principal produtora de cebola em Santa Catarina. Só que os produtores precisam ficar atentos, principalmente por causa da fiscalização do Ministério do Trabalho.
Se as propriedades são consideradas pequenas empresas, a exigência de que todos os funcionários, independente se trabalham um dia, 10 dias ou um mês, estejam registrados. Esta turma, por exemplo, veio de Pernambuco e tem 3 patrões diferentes durante o plantio. Já vim para cá há 3 anos. Bom aqui trabalhar, né? A gente sai do Pernambuco para ganhar um pouco aqui, né? Lá o serviço é mais pouco. Aqui dentro de 3 meses aqui nós faz R$ 2.000 por aí. Lá eu faço 6 só. A minha história lá é meio complicada. Lá eu não trabalho, eu trabalho mais aqui. Desde os meus 19 anos eu venho para cá, porque lá é uma escassez de serviço, aí como aqui já é garantido, eu venho sempre para cá, todo ano que posso. Um pouquinho puxado, mas dá para aguentar, não é tão difícil não, dá para ir levando. O ganho é por produção, R$ 7,00 para cada 1.000 pés plantados. A média entre os funcionários fica entre 20 e 25 mil pés por dia, o que rende até R$ 175,00. Mas tem quem plante acima de 40 mil pés. Para quem trabalha nos canteiros, o valor é de R$ 6,00 a caixa, uma média de R$ 120,00 no dia. Os primeiros trabalhadores nordestinos vieram para a região de Ituporanga ao acaso, lá na década de 80. O rendimento maior fez com que ano a ano o número aumentasse, até chegar ao que vemos hoje. E junto, aumentou também a fiscalização pelo cumprimento da lei trabalhista. Existem situações que elas são passíveis de serem regularizadas de um dia para o outro, mas outras, como a adequação da propriedade, os alojamentos, elas dependem de um tempo para os produtores adequarem. Então, o primeiro passo é buscar uma assessoria jurídica, é buscar um advogado que vai formalizar a parte de contratação e que vai orientar os agricultores sobre os demais passos. Depois dessa parte com os advogados, os produtores eles devem procurar um escritório de segurança e medicina do trabalho. Esse escritório ele vai ser responsável sobre a emissão dos atestados admissionais e demissionais, sobre a questão dos equipamentos de segurança que os trabalhadores rurais precisam utilizar, que eles inclusive são de uso obrigatório, e também quanto aos laudos da propriedade em si, quanto ao alojamento, tudo que a NR31 exige dos produtores. E por último, os produtores eles devem procurar um escritório de contabilidade. Esse escritório ele vai ser o responsável por fazer a regularização, a formalização e a baixa dos contratos. A Fernanda explica ainda que normalmente a primeira exigência dos fiscais é o registro, mas não é só isso. Os demais itens, como a disponibilização e uso do IPI, fornecimento de água potável, banheiros e principalmente alojamentos, também são cobrados. E tudo isso vai influenciar no valor da multa. Então, assim, dependendo do fiscal, ele pode exigir, né, tudo que esteja na NR31. Mas dependendo de cada propriedade, ele vai eventualmente aplicar uma multa. Então, assim, não tem como nós precisarmos um valor mínimo ou um valor máximo. Vai depender de cada situação na propriedade, né? Já tivemos até conhecimento aqui de umas multas assim, extremamente exorbitantes, mas não existe um parâmetro, né? Uma das grandes queixas é que, registrando os funcionários em carteira, os agricultores perdem o direito à aposentadoria rural, pois desenquadram da condição de segurado especial. Existe uma possibilidade quanto à flexibilização disso, por causa de uma norma coletiva estabelecida em Convenção do Trabalho, com a inclusão apenas na GFIP, sem a anotação na carteira. Mas essa convenção ainda não foi homologada. A expectativa é por um acordo, já que neste caso todas as partes saem ganhando. Tem algum plano com o dinheiro que faz aqui? Tenho, estou construindo uma casa minha, se Deus quiser lá. Esse ano já vai dar para terminar ou ainda... Não, dá um ano que vem dá, esse ano não dá ainda. Infelizmente, há alguns anos, a região tem sido destaque negativo por conta de manchetes como trabalho escravo na região da cebola. Eu vou dar para vocês a minha opinião como pessoa que cresceu plantando cebola, já trabalhei há dia plantando cebola e também já sou jornalista há mais de 10 anos. E a questão é a seguinte, muitos destes empregados ganham a passagem para vir para cá, alojamento, refeição, até 5 por dia, ganham o pagamento, referente à produção e são livres para ir e vir. Então, na minha opinião, o termo trabalho escravo não se aplica nessas condições. Inclusive, muitas das fotos que são usadas nas reportagens mostram panelas sujas em cima do fogão. Agora, você me diz, o que tem a ver a agricultura com isso? Isso é uma questão de cuidado pessoal.
Por isso, na minha opinião, está na última hora para que o termo usado seja irregularidade trabalhista, assim como em todos os outros setores. Muitos agricultores não querem contratar porque às vezes são 1, 2, 3 dias. E eu gosto de comparar essa situação também à das empregadas domésticas. Quanta gente que tem faxineira em casa e quanta gente que registra a carteira nesse sentido. É só um dia, porque tem mais patrões. Por isso que é tão importante que a lei trabalhista seja vista e adaptada para estas circunstâncias. É claro que é importante lembrar que em todos os setores tem aqueles que são os maus exemplos. Tem os agricultores que muitas vezes não tratam os empregados como deveriam, é minoria. Tem os agenciadores que muitas vezes lá no Nordeste prometem coisas que não podem ser cumpridas e tem também muita gente que acaba vindo já pensando em acionar o Ministério do Trabalho. Por isso, eu como jornalista em agricultura sempre acompanho essa história dos bastidores já há mais de 10 anos, como eu falei para vocês, e sempre torcendo para que as coisas se resolvam da melhor forma possível, que dentro da lei se encontrem as melhores formas de fazer essa contratação que fique bom para os dois lados. Daqui a pouco a gente volta com os detalhes do Plano Safra. E tem uma das primeiras sesmarias do Rio Grande do Sul. Esta fazenda era um dos pontos de parada dos tropeiros que faziam o caminho até São Paulo e Minas Gerais. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Nesta semana foi divulgado o novo Plano Safra. É o maior montante de recursos da história, mas os juros também subiram. Do total de recursos disponibilizados, cerca de 246 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização da produção agropecuária nacional e os outros 94 bilhões serão para investimentos. Uma das prioridades do plano é o fortalecimento de pequenos e médios produtores por meio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Só o Banco do Brasil vai disponibilizar 200 bilhões de reais ao setor. Isso representa, senhores, um crescimento de 48% em relação ao volume de recursos que iniciamos a safra 21-22. Reafirmo o nosso protagonismo na ampliação dos recursos para impulsionarmos o financiamento da maior safra brasileira de grãos da história. O Plano Safra 2022-2023 destina ainda 6 bilhões de reais para a adoção de práticas sustentáveis por meio do programa ABC, que financia a recuperação de áreas e de pastagens degradadas. O plano também prevê o fortalecimento do apoio à comercialização de produtos de pesca e da aquicultura e o acesso a financiamentos nas áreas de inovação e modernização das atividades pesqueiras. Por esse momento do Plano Safra aqui, eu quero cumprimentá-los, em especial também porque durante a pandemia vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar, e para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E agora vocês vão conhecer uma das primeiras fazendas do Rio Grande do Sul. Funcionava como uma sesmaria, quando gigantes áreas de terra eram doadas para facilitar o povoamento das regiões.
Foi da Fazenda Socorro que surgiu o município de Vacaria. E olha que esta história conta com capítulos nem sempre tão bons. Guerras familiares, infertilidade. Confira mais na reportagem. Um lugar tão bonito que já inspirou poetas e músicos. Tanta história que nem os livros conseguem contar. É no meio dos campos de cima da serra que está uma das primeiras sesmarias do Rio Grande do Sul, a Fazenda do Socorro. Toda essa história começa lá pelos anos de 1770. Essa região da Serra Gaúcha era considerada um vazio demográfico. Foi então que o Império Brasileiro doou as terras para João de Campos Brandemburgo para criar uma sesmaria. Esta era considerada uma região fundamental para o desenvolvimento da coroa portuguesa no Brasil. A sesmaria era uma porção de terra que era doada a uma pessoa de interesse e relações com o pessoal que governava o Brasil para povoar a região, tomar posse, cultivar e criar gado. No caso da Fazenda do Socorro, era a criação de gado, que era a principal fonte de renda. Naquela época, ela tinha cerca de 22 mil hectares. Então, ela fazia divisa com 3 rios, dentre eles o Rio Pelotas e o Rio Socorro. Ao longo dos séculos, a Fazenda do Socorro ficou conhecida também como ponto de parada dos tropeiros. Um dos principais caminhos saía de Cruz Alta, passava por Passo Fundo, Vacaria dos Pinhais, Lages, até chegar em Sorocaba, São Paulo e Minas Gerais. Este era um tipo de porto seguro para os cavaleiros, para recarregar as energias para o restante da viagem, que tinha ao todo mais de 1000 quilômetros e demorava meses. E vamos dizer assim, pela região de Vacaria ser uma região muito segura, os jesuítas trouxeram o gado que eles criavam lá no mar, na Baqueria del Mar, para os campos de cima da serra. Porque tinha o Rio Socorro, que protegia, o Rio Pelotas, o Rio das Antas e o Mato Castelhano, que era em direção à Lagoa Vermelha. Era uma região muito segura, ao contrário da Baqueria del Mar, que sofria saques constantemente dos espanhóis. Justamente por este comércio, nos anos de 1800, o forte aqui era a criação de gado e derivados como charque. Tinha escravos, no auge da fazenda ela chegou a ter 10 escravos, diferentemente das fazendas que a gente vê na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, que tinha bastante que necessitava de muita mão de obra por causa da cana e dos cafezais. Ele era o peão de estância. Foi criado e se desenvolveu no fogo de chão, dentro do galpão. Não é aquela coisa de senzala, a fazenda não teve senzala. Era galpão, onde as pessoas moravam, né? De 1770 em diante, a fazenda foi perdendo terras e gerou muitas disputas pelos herdeiros do Brandemburgo. Como eram casamentos que eram entre famílias, tipo entre primos, tinha muito problema de infertilidade. O pessoal não tinha filho e aí acabava ficando por um sobrinho, daí o outro sobrinho também queria e acabou gerando disputa, morte, assassinato na fazenda. Em 1903, Marcos de Flores Noronha comprou a fazenda de um herdeiro. Nessa época ela já tinha cerca de 11 mil hectares, tinha sido fragmentada pela metade a área. Ao longo desta história, muitos homens foram protagonistas, mas teve também uma mulher, Maria de Lourdes Noronha, que herdou a fazenda do pai lá no ano de 1929. Maria de Lourdes foi uma mulher à frente de seu tempo. Seu pai já tinha introduzido o Jersey puro de origem, trazido dos Estados Unidos. Ela revolucionou ainda mais. Transformou a Fazenda do Socorro em uma das mais completas do Rio Grande do Sul e modelo a ser seguido. Tinha, por exemplo, em 1948, uma usina hidrelétrica, quando ainda nem na cidade havia energia elétrica. Ela construiu na fazenda também um açougue especializado, assim, dentro das normas de higiene, dentro das regras. Essa parte de queijo, de requeijão, tudo era feito dentro da fazenda. Vamos dizer que a fazenda era autossuficiente. Ela tinha a parte da sala de defumação, que era feito salame, pernil, outras peças assim.
e toda a parte de compotas, geleias e conservas também era feita. Antes da Maria de Lourdes, a fazenda tinha apenas esta sede, que é feita de pau a pique, revestida com madeira. Todo o restante de concreto, por assim dizer, foi ideia dela. As construções em estilo português colonial chamam a atenção pela riqueza de detalhes. Então, toda essa parte de azulejo português ela trouxe da Europa. A parte dos vitrais que você pode observar na capela, na casa, na biblioteca, também era uma forma de dizer que a fazenda tinha riqueza. Porque quem expunha os vidros na parte de fora eram só pessoas bem abastadas. A veneziana ficava na parte interna, que era diferente do que a gente usa hoje em dia, né? Destaque também para a capela. O altar foi comprado da Igreja do Rosário, demolida em Porto Alegre em 1952. Uma curiosidade, as feições do Menino Jesus e de Maria são mulatas, porque era uma igreja frequentada por negros. Maria de Lourdes também era dona de um gigante acervo de itens antigos, desde os usados na agricultura até sapatos, berços, roupas e chapéus, todos trazidos da Europa. Em uma entrevista à TV na época, ela falou sobre a preocupação em manter as relíquias. O porquê da dificuldade que a senhora não conseguiu jamais um espaço para fazer um museu? Eu não consegui porque eu não consegui motivar nem interessar as autoridades. Eu fiz uns relatórios dizendo o que é que eu tinha e dizendo o motivo e oferecendo. Parecia no momento que eles estavam muito interessados, depois não se interessavam. E eu sempre dizia, eu não vim pedir, eu vim oferecer. Mas absolutamente, eu não consegui no meu estado uma pessoa que se interessasse. Quantas peças aproximadamente a senhora tem entre aperos, entre cuias e peças do vestuário? Deve ter mais ou menos umas 5.000 peças. Eu achei que era um egoísmo na minha parte de ter isso só para mim, para o meu prazer. Eu achei que o povo do meu estado devia também conhecer, até para pesquisas, para estudos, para estudantes, para tudo isso. E então eu digo, não, eu tenho que arranjar esse museu, mas foram tantas dificuldades que eu ultimamente fiquei muito desinteressada, apenas guardei, conservei as coisas, mas deixei de adquirir, eu podia ter muito mais. O sonho da colecionadora nunca virou de fato uma realidade, mas grande parte das peças está exposta na própria fazenda, que foi comprada pelos pais da Patrícia em 2006, dos herdeiros da família Noronha. A fazenda recebe turistas, cavalgadas e excursões de escolas em datas marcadas, mas a gerente lamenta que tudo ainda caminha a passos lentos. Porque a gente, como não recebe nenhum apoio financeiro de instituição pública, é tudo do bolso, então para nós é um sacrifício, é batalhado, porque a nossa prioridade é a agricultura, que é da onde a gente tira o nosso sustento. A gente tem que tirar um pouquinho daquela renda que a gente tem para isso aqui, para manter. Não é só a casa da gente, é um legado de história que tem que ser preservado. Daqui a pouco a gente volta com um mergulho na tradição pomerana. A gente está na roça para contar a história dos pomeranos em São Lourenço do Sul. O município foi colonizado por imigrantes daquela região da Europa. E hoje uma rota turística rural busca resgatar e manter essas tradições, com muitas cores, sabores e conhecimento. E vai ter receita de bolinho de batatinha. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso.
porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por 3, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há 30 anos, especialista em consórcio. A Demicon. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão, com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida e industrializada, mantendo o padrão e a essência, viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar. Viola de ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade, até no ronco tem gosto. A imigração do Rio Grande do Sul foi feita por vários povos, entre eles os pomeranos. E tem uma cidadezinha lá em especial que ainda mantém a tradição. Tinha um costume curioso, as noivas casavam de preto. E tem um caminho turístico que resgata tudo isso. Às margens das águas calmas da Lagoa dos Patos fica a pequena São Lourenço do Sul. Cidade pacata hoje com 43 mil habitantes. Aqui esta bandeira faz parte da história. A Pomerânia é uma região situada na parte meridional do Mar Báltico e abrange uma parte da Alemanha e uma parte da Polônia. Cerca de 81% dos imigrantes que chegaram a São Lourenço, até então chamada Serra dos Tapes, eram pomeranos. O primeiro navio chegou em 1858, com 88 pessoas. Eles vieram com o convite do alemão Jacob Heingans, que havia comprado terras devolutas na região e precisava de trabalhadores. 2 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes, em 1860, foi construída uma das primeiras casas e conservada até hoje neste local que era uma espécie de sede administrativa da colônia. Aqui morava o administrador, que era quem comprava, vendia e era responsável por negociar a produção que vinha dos agricultores. Os imigrantes chegaram com promessa de fartura, mas encontraram somente mata fechada. Abriram as picadas ao redor deste local que hoje guarda homenagem aos imigrantes e a Heingans. Ali também está a primeira igreja luterana, a Igreja Evangélica de Picada Moinhos. Além de pomeranos, também haviam renanos, todos da antiga Prússia, e muita coisa se preserva por aqui. O êxodo que houve na Pomerânia, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente não conta falantes de pomeranos. Então chega-se à conclusão que os grandes falantes de pomerano no mundo estão em São Lourenço, ou lá no Espírito Santo. Mas eu digo sempre, então, já que a cultura de um povo, a vida de um povo está onde está a sua língua, então hoje a Pomerânia é aqui. Quando os pomeranos aqui chegaram, trouxeram lá da região deles alguns costumes que eram bem diferentes aos dos brasileiros. E um deles se referia ao casamento. Até 1940, as noivas casavam assim, de preto, como mostram as fotos antigas. Vestido simples, somente véu e grinalda brancos. Essa história também está descrita neste livro e tem várias versões. Preto era sinal de luto por deixar sua família e seguir com o marido, ou roupa solene, trajes de rainha, e depois protesto, e ganhou uma faixa verde em sinal de esperança de dias melhores para as mulheres. Mas a mais remota das explicações não é essa. É do tempo ainda do sistema feudal, isso lá, 800 anos, a 1000 anos atrás, na Alta Idade Média, quando os senhores feudais eles exigiam muitas vezes
o ius prima noctis, ou direito à primeira noite. Quando então a primeira noite da noiva, da sua serva, da sua vassala, era passada com o senhor feudal. Os pomeranos que se fixaram aqui eram agricultores. Cenário rural, belezas naturais, tranquilidade, produção de leite e lavouras. Hoje tudo isso tem outro significado. Mas é aqui no interior do município que essas tradições seguem sendo preservadas. Há cerca de 20 anos foi criado um roteiro turístico chamado Caminhos Pomeranos, que além de levar adiante os costumes e as tradições dos antigos imigrantes, também incentiva as pequenas propriedades rurais. É que os 12 estabelecimentos estão de portas abertas aos visitantes. Os caminhos levam à preservação. Bem-vindos ao Memórias und Andenken, aqui em Quevedos, com acervo particular, familiar da minha família. Acompanhem que vou contar toda a minha história. Então, aqui você está vendo uma cadeira, um pouquinho exagerada, mas o que ela tem de especial e de diferente? Quando eu era criança, minha avó contava histórias e eu sentada no colo dela. Hoje sou eu que estou aqui e contando a história dela para quem nos visita. Andenken quer dizer memórias, então são memórias de memórias. O museu é uma coleção pessoal da família da Elaine. O bisavô veio da Alemanha com a família no pós-Primeira Guerra e trouxe coisas simples para a época, mas hoje relíquias. As louças que nunca podiam ser usadas. O vestido da menina da foto bem posada no começo do século XX. Os bordados delicados. E o que faz assim me sentir também é a emoção que as pessoas veem aqui. Quando eu conto a história, elas se emocionam e lembram da família deles que passaram pelo mesmo trabalho, mesmo problema, enfim, né? Então isso não sei, é uma certa forma de não destruir a saudade, de não de ter lembranças físicas disso, né? E para mostrar não só para o futuro da minha família, mas para os outros que nos visitam aqui também. A próxima parada é na lavoura. O Valnei investiu nas pitaias. As frutas mexicanas ajudam a resgatar a vocação dos pomeranos na lida no campo e o amor pela terra. São os 300 pés que dão frutos lindos e saborosos e que eu não resisti. O turista vem, ele pode escolher a fruta que ele quer consumir, a gente colhe para ele, ou ele mesmo colhe. E é uma coisa boa de fazer, e a gente tem sossego, qualidade de vida e conseguimos transformar em fonte de renda. Próxima parada, sabores. A Carla nasceu na roça e com o tempo descobriu que as receitas típicas e o carinho de uma mesa poderiam honrar seus antepassados. Um doce em calda, uma geleia, uma cuca, embutidos e muito amor. Eu entregava cafés prontos para as empresas, né? Aí que surgiu a ideia. Vamos fazer um café colonial, receber o pessoal aqui na nossa propriedade, mostrar o que tem de bonito aqui na nossa colônia. A partir daí já começamos e demos o primeiro passo e só seguiu em frente. E olha o que a Carla guardava para nós. É uma bebida lá dos tempos assim dos meus bisavós. O mais schnapps é uma infusão de ervas na cachaça. Então, para se tornar assim um produto bem de qualidade, a gente faz essa infusão de ervas, né, na cachaça de alambique. Então, assim,
A gente vai começando, no primeiro dia a gente coloca, digamos, o chá de bugre, no segundo já coloca carqueja e vai alternando eles até chegar ao dia 30. Quando chega no dia 30, a gente fecha a embalagem, né, que a gente está adicionando as ervas, e deixa curtindo de um ano para o outro. No ano seguinte a gente abre de novo, né, e ele já fica com essa coloração assim, que é bem escura, né, e um aroma bem agradável. Então vamos provar. Vamos provar. Pode segurar aqui para mim. Só um pouquinho, hein? Tá. Vamos ver, vamos ver. É forte. Mas é bem agradável, né? Embora de ser forte, assim, ele é agradável ao paladar, embora que não vá açúcar. Bastante ervas, né, no paladar. Isso. Cura qualquer doença. Dizem que cura. A Rota Caminhos Pomeranos busca fazer com que a história não morra nas próximas gerações e que a luta dos primeiros pomeranos seja lembrada em cada canto deste chão. Preservando a história, preservando o saber e, claro, né, buscando do interior, né, da zona rural, da agricultura familiar, este saber popular e, acima de tudo, olhando uma fotografia antiga e sabendo este foi meu avô, este foi meu bisavô, preservar a história, né, a gente sempre diz, com os olhos, olhando para o passado com os olhos no futuro. Vocês viram ali em cima da mesa o bolinho de batatinha? Já dá para saber qual é a receita de hoje, né? Para falar bem a verdade, é um dos meus preferidos. Confira aí o passo a passo. Olá pessoal, eu sou a Carla Rusch, eu sou aqui dos Sabores do Sítio. Nós temos um restaurante no interior de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje eu trouxe uma receita especial, muito nossa aqui da nossa região, para mostrar para vocês. Hoje nós vamos fazer o Ribelsbach, que é um bolinho tradicional aqui da nossa região, que é o bolinho de batata ralada. Nós vamos precisar de 3 batatas, um pouquinho de farinha, uma colherinha de sal e um ovo. A gente pega um ralador, pode ser desse tipo de ralador mesmo aqui, ó, que todo mundo tem em casa. Eu vou colocar aqui uma luvinha na minha mão, que eu vou pegar a batata aqui para ralar. Então a gente pega aqui a batata, aqui ó, pode ralar aqui bem firme, ó, para ele ficar assim, ó, tipo uma batata palha. Seguimos ralando agora então até o final. Vamos ralar nossas 3 batatas médias aqui para fazer a nossa receitinha de hoje. Nós estamos usando aqui a batata rosa, mas na verdade tanto faz. Pode ser usada qualquer tipo de batata. A batata branca ela cria água mais rápido. Então assim, conforme ralou, já tem que seguir fazendo logo em seguida para não criar muita água, ela não ficar muito molhada. Aqui a gente já faz um exercício, gente. Mas é importante que fique com esse bem raladinho assim, que ela fica mais crocante. Enquanto isso, enquanto a gente está ralando a batata, eu já coloquei aqui a minha banha para aquecer. Na verdade, vocês podem usar tanto banha quanto óleo mesmo, não tem problema, tá, gente? Aqui, como a gente mora no interior, tem-se o costume de usar banha de porco. Mas não tem problema se fritar no óleo. Importante é que esteja bem quente assim, o bolinho não puxar muita gordura. Olha só, deu um tantinho aqui bem bacana de batata ralada. E vamos acrescentando aqui, mais ou menos a medida de 2 colheres de sobremesa, ou talvez uma colher de sopa. Mas aqui tudo interfere assim, ó, na questão, na variedade da batata, na variedade do ovo. Aqui nós usamos ovo de caipira, né? Talvez não seja tanta gema, tanta clara que nem um ovo de granja, né? Então isso daqui pode interferir um pouquinho, mas nada assim que vai interferir no resultado final. A gente já vai adicionando todos os ingredientes e uma colherinha de café. Nem precisa ser uma colherinha inteira, ó. Meia colherinha de café já seria o suficiente aqui na nossa mistura. Pega assim, ó. Vai misturando, só para que dê uma liga na batata, para que fique
bem bacana para nós fritar. O importante aqui é não colocar muito ovo, por isso eu coloquei um ovo só, porque quanto mais ovo a gente colocar, mais espuma vai dar na hora de fritar, né? Então não vai ficar interessante. O bacana aqui é assim, fazer um bolinho bem sequinho e bem crocante, porque é ótimo para acompanhar com aperitivo, um cafezinho. Na nossa região, Rivas Bacas sempre tem em todas as ocasiões, né? Seja no café, no almoço. Ó, gente, assim fica a misturinha. Ela fica sequinha, mas ela tem uma liga bem bacana para nós fritarmos. Então, com o garfo mesmo que a gente estava mexendo, a gente tira um punhadinho e vamos adicionando aqui no óleo, ó. Já tiramos um punhadinho novamente, ó, e vamos formando nossos bolinhos. Que na verdade, assim, Rivas Bacas é uma tradição de família, né? Acredito que em todas as famílias dos pomeranos, né? A gente já desde o tempo da minha avó, talvez até da minha bisavó, né? Sempre se faz Rivas Bacas. Antigamente eu me lembro que na minha casa, minha mãe até não fazia tão crocante. Ela deixava até ele um pouquinho mais grossinho, assim. Mas essa versão, assim, que ele fica crocante, ele fica muito mais gostoso e é bem mais original, assim, mais atrativo. O interessante é que eles fiquem dourados, mas não queimados. Então, em poucos minutos ele está pronto e não tem mistério. É tudo, assim, produtos que qualquer pessoa teria na sua casa, não teria que comprar nada, assim, especial. Olha só, pessoal, assim já seria o ponto ideal da retirada. Deixamos escorrer um pouquinho, ó, e vamos retirando os nossos Rivas Bacas prontos já, para nós degustarmos. Nessa receita que eu fiz, vocês também, assim, vocês de casa, podem adicionar uma linguicinha seca, um temperinho verde, assim, qualquer dessas outras coisas, assim, que vocês tenham em casa que gostem, né? Porque cada um tem suas particularidades, né? Mas pode ser acrescentado, sim, com linguiça fica ótimo, pode ser feito com queijo também, que vai ficar bem bacana. Aqui nós já temos alguns prontos. E o restante da nossa misturinha que nós temos aqui, a gente segue fritando, até chegar no finalzinho. Aqui nós estamos trazendo nossos bolinhos já finalizados, né? Olha só, que ficaram bem lindos, né? E dá um rendimento bem bom. Dá em torno de 25 a 30 bolinhos, né? Que ficam, ó, bem crocantes e bem bonitos. Eles são ótimos, assim, para acompanhar um cafezinho, mas também pode ser tipo um aperitivo. Aqui na nossa região, nós usamos o Rivas Bacas, assim, tanto café da manhã, almoço, janta, né? Tudo é motivo de ter Rivas Bacas. Se chegar uma visita, então, né? Nem se tem dúvida. Então, vamos para a parte mais difícil, o sacrifício. Vamos provar? Bem gostoso, gente. Ele é sequinho, assim, ele não puxa gordura, né? E fica bem saboroso assim mesmo. Vale a pena você fazer essa receita em casa. É com essa delícia que o programa de hoje chega ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. Eu devo dizer que por aqui o clima é de ansiedade. Nessa próxima terça, dia 5, a gente vai estar em São Paulo para a final do Prêmios Mais Admirados do Agronegócio. Como a gente já mencionou aqui, a votação já terminou, então os ganhadores também já foram definidos. Falta só saber, ó, aquela ansiedade, dedos cruzados, mas é claro que só o fato de estar lá já é um grande privilégio. A gente se vê na semana que vem, viu? E tomara que seja com boas notícias, ó. Até mais!